Bem-vindos! Bem-vindos à nossa live de hoje sobre esse livro maravilhoso, Jesus no Lar, ditado aqui, escrito por Chico Xavier, pelo espírito Neio Lúcio, que a minha mãe, Marinês Lianiva, faz a explanação. E bora lá para mais essa mensagem maravilhosa que nos acrescenta. E aqueles que se recordaram, já disponibilizem as suas águas para serem fluidificadas no copo, numa garrafa. Se vocês não se lembraram, não tem problema, mentaliza a água da casa de vocês, a caixa d'água, as garrafas que estejam na geladeira, garrafinhas de água, qualquer coisa. E peçam para que sejam fluidificadas, trazendo assim todos os medicamentos para o corpo, para a alma, que sejam benfazejos, para que a gente possa receber bastante esse benefício. Dinda, bem-vinda, mamãe chegando. Gente, que coisa linda, olha lá, mensagens do livro Jesus no Lar. Mamãe já solicitou aqui a sua... Vamos lá, gente, quinto capítulo hoje, coisa linda. Todas as quintas-feiras, às 16 horas, estamos aqui. Bem-vinda, Mames, muito bem-vinda. Muito bem-vinda. Assim seja. Estávamos aqui já no ar, falando sobre o nosso livro, o pessoal está chegando, a Dinda já está aqui, a Lena já está conosco também. Jesus no Lar. Que sejam muito bem-vindas. Capítulo 5, o servo inconstante. E que a gente possa, mãe, aproveitar, falei da água fluidificada também, que a gente, nesse momento, possa aproveitar para pedir para que a espiritualidade maior fluidifique a nossa água, mesmo que aqueles que nos separaram, especificamente uma garrafa, mentalizem a caixa d'água, as garrafas que estão disponíveis na casa dentro da geladeira, para que estejam fluidificados e a gente possa aproveitar os medicamentos para o corpo, para a alma, a fim de termos uma vida mais tranquila, com mais harmonia, mãe? Vamos aproveitar todos esses momentos lindos. É isso aí. É isso mesmo. Então, todos vocês que estão aqui, sejam muito bem-vindos. Mames, que a senhora seja amparada e incluída como sempre. E a senhora fique à vontade para nos trazer mais um dia de alegria com a sua palavra através desse livro Jesus no Lar. Assim seja. Então vamos assim nos ligar, com a espiritualidade superior, para que a gente possa assim compreender, não falo porque para compreender é fácil, mas que a gente possa guardar no coração esta lição 5 do livro Jesus no Lar, que é o servo inconstante. Então, Jesus, junto aos seus discípulos, narrou uma história com simplicidade, sem que fosse necessário muitas explicações para que ela fosse entendida. Por quê? Porque era uma história simples, fácil de se compreender. Então, assim, Jesus falou. Certo homem encontrou a luz da revelação divina e desejou ardentemente habilitar-se para viver entre os anjos do céu. Se nós analisarmos essas palavras de Jesus, nós vamos ver que esse homem citado por ele era um aprendiz. Lembra que nós já falamos na lição passada sobre o aprendiz? É porque ele estava assim se despertando para a busca do seu crescimento interior. Então, e ele mostrava realmente essa predisposição para o seu trabalho de libertação. Então, ele sabia da luta que ele tinha que enfrentar a fim de seguir o caminho correto que o levaria até o Pai. E Jesus, então, prosseguiu na sua narrativa. Então, esse aprendiz tanto suplicou essa bênção ao Pai que, por meio da
inspiração, o Senhor o enviou ao aprimoramento necessário com vistas ao fim a que se propunha. Então, analisando essa fala de Jesus, nós vamos notar que, diante da persistência desse aprendiz, o Senhor, por intermédio de vários amigos e orientados pelo poder divino, encaminhou junto a um mestre escultor que trabalhava com mármore valioso, já que o aprendiz tinha o quê? Aquela tendência pela escultura. Então, olhem bem assim, o fundo dessa história. Quando ele foi encaminhado para arrumar um trabalho, não era uma coisa para ele impossível. Era uma coisa que estava dentro de uma tendência dele, acentuada, que era ser escultor. Então, porém, o que aconteceu com esse candidato? Ele demitiu-se em curto prazo. Ele não queria trabalhar com esse mestre escultor, alegando que ele era ríspido, que ele era intratável, portanto, não queria submeter-se a ele. Transferiu-se, então, para outra oficina, que trabalhava com confecção de utilidades de madeira, sob as diretrizes de velho escultor. Novamente demitiu-se. Abandonou sem delongas, sem dar tempo necessário para o seu trabalho, para o seu aprendizado, explicando que seria impossível suportá-lo. Em seguida, empregou-se com um operário especializado em construção de colunas em estilo grego. Porém, o que aconteceu novamente? Ele achou que esse operário especializado era muito exigente. Então, ele largou o trabalho novamente. Logo em seguida, arrumou outro serviço, sob as ordens de experimentado escultor, em ornamentações em arcos festivos. Trabalhou uma semana, mas logo abandonou o emprego, alegando que seu chefe era muito violento e se irritava com facilidade. Então, a gente vai observando, né, as pessoas não aproveitando as oportunidades que lhes são oferecidas. Então, o que aconteceu depois? Esse aprendiz ainda achou outro lugar para trabalhar, sob a orientação de um fabricante de arcas preciosas. Porém, logo se afastou, alegando que seu chefe era uma criatura desalmada e cruel. E assim, o aprendiz, o aspirante ao céu, passando de tarefa em tarefa, de oficina em oficina, dizia ser impossível se dedicar a um trabalho terrestre, gastando suas energias, pois só encontrava o erro, a maldade, a perseguição nos seus chefes que o dirigiam. Um dia, a morte veio buscá-lo à presença dos anjos do Senhor. O aprendiz espantou-se ao perceber que estes anjos do Senhor estavam quietos, sem alegria, não estavam fazendo festa por reencontrá-lo, para encaminhá-lo ao céu. E um deles, triste, perguntou: amigo, por que não te preparaste ante os imperativos do céu? O aprendiz, vendo
sua inferioridade diante dos anjos do céu, que eram cercados de luz, pois ele estava envolto em sombras. Falou em prantos, que só havia encontrado exigência e dureza nos seus chefes de serviço. Agora eu vou ler o que o mensageiro falou para ele. Isso, olha, essa lição são coisas assim importantes para a nossa vida. Então, o mensageiro, no entanto, observou com amargura e disse: o Pai chamou-te a servir em teu próprio proveito e não a julgar cada homem, não julgar aquilo que você encontrou pelo seu caminho. Cada homem terá que dar conta de si mesmo a Deus. Ninguém escapará à justiça divina, que se pronuncia no momento preciso. Como pudeste esquecer tão simples verdade dentro da vida? O malho bate a bigorna. O ferreiro conduz o malho. O comerciante examina a obra do ferreiro. O povo dá opinião sobre o negociante. E o Senhor, no conjunto, analisa e julga a todos. Se fugiste a pequenos serviços do mundo sob a alegação de que os outros eram incapazes e indignos da direção, como poderá entender o ministério celestial? E o trabalho, olha, e esse trabalho que era tão importante para ele, né, deixou que esse trabalhador inconstante passasse as consequências de sua queda impensada. Então ele não pensou, impensada mesmo. Então olha que coisa assim interessante, né, que nós estamos vendo nessa lição, que este mensageiro, né, que veio buscar esse nosso irmão, ele cita também, ele faz uma comparação também do trabalho de um ferreiro, mostrando toda a parte, essa disciplina, esse desenvolvimento no trabalho. Então, fazendo então uma análise disso dessa mensagem que o mensageiro passou para o aprendiz, nós vamos assim entender que Deus, nosso Pai, ao dar oportunidades de trabalho, tinha o propósito de oferecer-lhe caminhos de crescimento interior. O objetivo era que ele trabalhasse para desenvolver habilidades e virtudes e que não julgasse. Então, olha que lição assim maravilhosa, quando nós percebemos que esse trabalho colocado na frente, na vida desse aprendiz, ainda atendia um gosto dele, que era ser escultor. E assim mesmo ele ainda não soube aproveitar. Então, nós sabemos que cada um de nós prestará contas a Deus pelo seu trabalho desenvolvido. Nosso plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. E segundo o Evangelho, nós prestaremos contas centil por centil de todas as nossas obras praticadas aqui na Terra. E o mensageiro, ao citar ao aprendiz os passos de uma atividade, ele queria mostrar o que na realidade? Ele queria mostrar a disciplina, a responsabilidade, o esforço de
todos aqueles que estavam envolvidos nessa atividade, que começava com o malho daquele que iria dar uma forma através do calor, através da fornalha. Então, assim, ele cita novamente esse trabalho, ele faz essa análise do trabalho do ferreiro. Então, ele diz que o malho, isso a gente já vai começar a analisar, que o malho bate a bigorna. Quer dizer, o ferreiro bate firme na bigorna, que é um utensílio feito de aço, de ferro forjado, de ferro fundido. E esta oficina vai vibrar com esse barulho, porque o barulho é forte, é intenso. O ar vai se encher de fumaça. O metal amolecido vai responder, olha, permitindo que o ferreiro remova cicatrizes que marcam esta peça que ele está moldando, que ele repare os defeitos surgidos e vá corrigir através desse malho. Então, o ferreiro conduz o malho, que será aprovado ou não pelo comerciante. E o comerciante? O comerciante vai examinar a obra que o ferreiro fez e vai dar-lhe o quê? Um valor. Ver se foi bem feito, né? O quanto custa. Então, ele vai fazer a análise dele. E o povo? O povo vai dar sua opinião sobre o negociante. Ele vai avaliar se a peça foi bem feita, se o comerciante está cobrando o valor adequado, qual a utilidade daquilo. E ainda, o Senhor, no conjunto, vai analisar e julgar a todos. Então, ele vai ver o desempenho de cada trabalhador, desde o ferreiro, do negociante e do comprador. E isso é uma coisa muito importante, muito interessante. Então, nós somos analisados de acordo com aquilo que nós fazemos. Não é de acordo com aquilo que o outro fez, de acordo com a nossa obra. Isso fortalece o aprendizado de que cada um deve fazer o melhor que puder. Então, olha a nossa responsabilidade, a lição para nós isso aí, né? Então, que cada um faça aquilo que melhor souber. Então, quando nós falamos, né, que esse aprendizado vai fortalecer realmente esse nosso trabalho individual, que vai ser analisado depois, ele deve, na realidade, ser assim, bem feito, né? Tem que ter um preço justo, tem que ser útil, tem que atender a necessidade, aqui no caso, a necessidade do comprador. Às vezes, é a necessidade daquele irmão que nos procurou, para ver se a gente pode atendê-lo naquilo que ele tanto precisa. Então, o que importa, na realidade, é que façamos o melhor que pudermos dentro das nossas funções. E aqui não fala para a gente ser perfeito, fala para que a gente faça o melhor daquilo que nós temos condições de fazer. Até aí a gente vê a bondade do nosso Pai. Então, não devemos julgar o outro. Façamos a nossa parte. Sejamos responsáveis e disciplinados para entendermos o ministério celestial. Quando se fala em ministério celestial, há uma parábola que Jesus ensinava aos seus discípulos, que é a parábola da rede, para explicar o reino dos céus, o ministério celeste.
Então, olha que coisa linda. Quer dizer, dentro dessa lição, nós podemos aproveitar esse ensinamento desta parábola de Jesus para falar o que era esse ministério celestial. O que era, na realidade, assim, esse reino dos céus. Então, qual é a parábola da rede? Eu vou ler para vocês a parábola da rede. Finalmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede que foi lançada ao mar e apanhou peixes de toda espécie. E depois, de cheia, os pescadores puxaram a rede e, sentados ali na praia, puseram os bons em cestos, mas deitaram fora os ruins. Então, houve essa escolha. Então, assim será no fim do mundo. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e lançá-los-ão na fornalha do sofrimento. Ali haverá choros e ranger de dentes. Então, Mateus, capítulo 13, versículo 47 e 50. Então, se nós analisarmos esta parábola, nós vamos ter que dar assim uma explicação destes termos desta parábola. Porque a gente lendo assim, fala, nossa, será que eu vou entrar dentro dessa fornalha? Então, vamos ver qual o significado de cada palavra desta mensagem, né? Então, vamos analisar todas essas passagens. Então, o que significa, na realidade, esse fim do mundo, né? Que é o característico dos tempos que estamos. Então, veja bem o que significa. Vamos começar a analisar. Olha o que significa. Que a fé está vacilante. Que a lealdade, a sinceridade, a verdadeira afeição, o amor, a verdade, andam obscurecidos nas almas. Vemos discórdias, ódios, e até os escolhidos periclitam. Quer dizer, até os escolhidos correm riscos de queda. Então, olha como assim, é uma coisa assim importante, né? Da gente perceber realmente essa situação que a gente enxerga nos dias de hoje. Ainda explicando, entende-se por fim do mundo como fim de costume. Então, não é que vai acabar o mundo. Então, o fim do mundo é isso aqui, olha. Como o fim dos costumes, com seus usos, com suas práticas, com seus padrões, com sua ciência, sua filosofia, sua religião. É o início de outra fase, encerrando um ciclo da humanidade e iniciando outro, com páginas abertas, prontas para novos registros. É um recomeço. A rede cheia de peixes de toda espécie, o que será que ela representa? Ela representa a lei suprema, que é aplicado a toda a humanidade. Deus, na sua sabedoria, não faria diferença, de jeito nenhum. Ele recolheria todos os seus filhos, né, que serão julgados segundo suas obras. Então, o pai realmente recolhe na rede todos os seus filhos. Agora, quando eles falam em fornalha, porque nós entendemos que eles separaram os bons e aqueles que não eram bons foram jogados na fornalha. O que significa essa fornalha na realidade? Então, quando se fala nessa fornalha, entende-se a fornalha da dor. É o símbolo dos mundos inferiores. Mas, mesmo assim, a gente tem que entender que é a oportunidade de depuração de cada espírito necessitado. Entre lágrimas e dores,
a fim de atingirem uma esfera melhor através do seu crescimento interior. Então, o que nós concluímos de tudo isso que foi falado, né? Que não vale a pena apenas conhecer os ensinamentos das leis de Deus e os ensinamentos de Jesus, nosso Mestre. É preciso praticá-los. Não vale estar dentro da rede. É necessário sermos escolhidos. E para isso é indispensável ser bom. Então, ser bom é praticar as leis de Deus, é praticar os ensinamentos de Jesus, é aquele, na realidade, que ama, que é inteligente, humilde, que tem o coração reto, que cultiva o amor pelo amor, que tem fé, que trabalha pela verdade. Assim, ele estará livre e encontrará a liberdade. No Evangelho, está bem próximo daquele homem de bem. Se nós lermos no Evangelho, nós vamos perceber que ele fala exatamente essas coisas, né? Então, esse ensinamento é alegórico, lógico, né? Que Jesus passou para seus discípulos, teve como objetivo colocar no coração dos seus discípulos o aprendizado, ainda bem explicativo, do que é o reino dos céus, com todos os seus privilégios, com todos os seus direitos. Então, nós sabemos, né? E voltando então para a lição do servo inconstante, porque nós fizemos uma parte para explicar a fábula, para explicar esta fábula da rede, é verdade? Que nós, assim, essa parábola, né? Fábula é quando fala só de animal, mas aqui está falando do peixe, mas está explicando a parte humana. Então, essa fábula da rede que é maravilhosa. Então, Jesus volta para a lição, né? Quando ele termina assim, que o trabalhador inconstante passou as consequências de sua queda impensada. Então, Jesus fez uma pausa e concluiu. Olha outra vez, Jesus fez uma pausa. Ele estava contando uma história, ele fez a pausa, e agora eu vou ler o que Jesus falou. Vamos prestar muita atenção, porque é de muita sabedoria. Mas, bom, só poderia ser, né? Porque são palavras de Jesus, nosso Mestre. Quem estiver sob o domínio de pessoas enérgicas e endurecidas na disciplina, excelentes resultados conseguirá recolher se souber e puder aproveitar-lhes a aspereza, inspirando-se na madeira bruta ao contato da plena benfeitora. Abençoada seja a mão que educa e corrige, mas bem-aventurado seja aquele que se deixa aperfeiçoar ao seu toque de renovação e aprimoramento. Porque os mestres do mundo sempre reclamam a lição de outros mestres, mas a obra do bem, quando realizada para todos, permanece eternamente. Jesus fala, só podia ser lindo mesmo, né? Então, nós vamos ver agora, continuando, né? Depois de ouvir essa mensagem tão linda de Jesus, esse ensinamento tão profundo, vamos aproveitar as oportunidades que nos são oferecidas. Lembrando que os reveses, as incompreensões, as injustiças que caem sobre nós
são os vendavais, são os terremotos necessários para que o vaso das nossas almas se purifique. Então, quando nós lembramos desses vasos das nossas almas se purificando, nós temos que nos lembrar, né, que todo sofrimento que nós temos, às vezes, que passar, tem uma finalidade, é o nosso crescimento. Então, não é castigo de Deus, não é injustiça do Pai, nada disso. São necessidades para o nosso crescimento interior. E lembrando que nós somos colocados nos lugares certos. Ninguém está colocado em lugar contrário. Nós estamos colocados nos lugares que vão nos dar condições desses aprendizados. Então, vamos aproveitar. A mão que educa e corrige seja abençoada. Feliz daquele que se deixa corrigir, pois alcançarão a renovação e o aprimoramento. Serão os bem-aventurados, pois terão fé e obediência à palavra de Deus. Quando nós falamos em bem-aventurado, o bem-aventurado, na realidade, é aquele que é muito feliz. Mas ele é muito feliz porque ele sente assim, ele tem dentro dele a glória de Deus. Então, isso é muito importante, né? Então, essa felicidade é fundamentada na fé e na obediência das leis de Deus. E que gera essa felicidade interior, que nos dá aquela tranquilidade, aquela paz, aquela certeza que Deus é nosso Pai, que nos dá força para vencer. Então, nós sabemos que esses bem-aventurados, então, encontrarão a felicidade capaz de resistir aos momentos difíceis da vida. Então, olha a importância, né, que nós assim, temos de compreender essa lição. Vamos lembrar dessa rede que é jogada, e nós seremos recolhidos. Mas os bons terão um caminho. E aqueles que não conseguiram se modificar, eles terão que voltar, passar por dificuldades, com o intuito de um novo aprendizado. Nunca por maldade, por vingança, porque Deus é nosso Pai. Ele só há de querer o nosso bem. E às vezes é necessário que através do sofrimento a gente cresça. Então eu vou ler para vocês, assim, eu não vou falar que foi uma mensagem que eu recebi, mas eu gostei de partes dessa mensagem e eu, assim, eu fiz uma colocação que eu achei importante. Então diz assim, que a vida na Terra é uma passagem. Ótimo, é uma passagem. E que o amor é um sentimento sublime. A amizade é um fio de ouro que não se quebra nem com a morte. E nós devemos saber que a infância passa, que a juventude a segue, que a velhice a substitui e que a morte a recolhe. E fazendo essa comparação, nós vamos ver que até a mais bela flor do mundo, ela perde sua beleza. Mas uma amizade fiel, um amor sublime, duram para a eternidade. Então, viver sem amigos, viver sem amores, é morrer sem ter vivido realmente. Então, que Deus nos abençoe, né? E que busquemos essa paz interior através das nossas atitudes, da nossa forma de ser, de ver, da nossa forma de sentir e da nossa forma de aplicar aquilo que nós temos, assim, a graça de receber, a graça
de saber todos esses ensinamentos maravilhosos que são passados para nós. Que assim seja. Que assim seja. Maravilhosa, né, mãe? Assim como todas, é muito enriquecedora e traz para a gente uma profunda reflexão mesmo. Das oportunidades que a vida vai nos ofertando, quantas delas, às vezes, nós, a exemplo deste homem, criticamos, não aceitamos e procuramos outros caminhos, e nesses outros caminhos nós também reclamamos, queremos nos distanciar, tudo porque não estamos olhando para dentro de nós mesmos. A oportunidade da renovação, daquele momento de desapegar do homem velho, permitindo que venha o homem novo, esse homem mais cristão, mais aberto, com mais consciência. E essa consciência só vem a hora que a gente consegue realmente fazer essa autoanálise, olhando que o externo nada mais é que um sinal de alerta para que a gente possa se modificar interiormente. E, mais uma vez, né, nessa linda mensagem, Jesus, como sempre, faz uma pausa. É a pausa, muitas vezes, que nós não nos oferecemos para fazer o silêncio da alma, para refletirmos, para deixarmos que a voz de Deus nos traga a informação, a intuição de qual o melhor caminho, para que a gente acerte cada vez mais. E que a gente lembra, né, de florescer onde fomos plantados. Porque, como a senhora bem disse, nós sempre somos colocados no lugar certo, na hora certa, e com os acontecimentos exatos, na medida da nossa necessidade para o burilamento da nossa alma. Então, né, mãe, é só gratidão por esse momento incrível, mãe, que a senhora está nos oferecendo. Todo mundo aqui, eu tenho certeza que está sendo beneficiado. Estamos crescendo juntos, porque juntos somos mais fortes, juntos podemos sempre mais. Então, mãe, gratidão imensa. A Lena aqui com o coraçãozinho dela, aplaudindo a Dinda, com seus coraçõezinhos. Nós tivemos hoje de manhã aqui, olha, com a Sapim 8072, então com a Dinda, com a Lena, com o Lelton Bertolini, o Beto Zanin, a Malu, o Matheus, Fernando Antunes, a Ruth, a Lilian, né, a Noemi. Então, são pessoas lindas que nos acompanham, estão sempre engajados conosco e procurando esse progresso moral, esse progresso espiritual, que nós somos seres eternos e nós só avançamos no caminho. Mãe, gratidão mais uma vez. Gente, na próxima quinta-feira, às 16 horas, estaremos aqui, todos juntos novamente, lembrando que serve essa lição maravilhosa como um evangelho no nosso lar, trazendo para os nossos corações, para a alma da nossa casa, do nosso lar, Jesus, com os seus lindos ensinamentos, que são tão edificantes. Então, gratidão imensa a todos que participam, né, mãe? Né? Inspirando para que a gente esteja aqui sempre. E é a senhora, né? Que, com a sua disponibilidade, com a sua grandeza, está aqui, firme, forte, feliz e contribuindo com todos nós. E para mim é uma alegria muito grande ter esse contato com vocês, né? E poder passar, na realidade, esse ensinamento desse livro maravilhoso, com tanta coisa linda, né, para ser citado. Que Deus nos abençoe novamente. Que assim seja. A Ana chegando. Ana, meu amor, ficará gravada aqui. IGTV, gente, nós estamos com novidades. Acabei de receber uma notificação, vou ler até com mais calma, de que as lives a gente vai ter que, a partir de agora, salvar e elas vão ficar disponíveis só por 30 dias. Mas eu também publico no meu canal do YouTube e lá fica fixado para que você possa assistir quantas vezes quiser, no momento em que você assim desejar. Então, um super beijo a todos. Mames, meu amor, super beijo, gratidão imensa.
Dá um beijo aí no papai. Fique com Deus. E até a nossa próxima live, gente. Coisa linda. É isso aí. Um beijo a todos. Eu estou muito feliz. Que assim seja, mãe. Deus abençoe a todos. Tchau. Tchau.